Boa noite. Pelo Espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro A Vida Conta. Imaginemos, sofres e lutas, alma fraterna, encontra aqui, me escutas, imagina o caudal de sofrimentos que rola pelo mundo. Pensa nos dias lentos, dos que gemem a sós, de segundo a segundo, do pardieiro humilde aos grandes hospitais. Se em verdade pudesse contar as lágrimas e as preces que surgem sem cessar, nos que passeiam duras provações sem apoio e sem lar, carregando nos próprios corações inquietação, angústia, sombra, desventura. Se pudesses sondar as chagas, os desgostos e o gemido das almas tristes e insegura dos irmãos perseguidos por pedradas de injúrias e açoite de pesar. Se enumerasses todas as crianças que por falta de amor a que te elevas sofrem deformações, suplícios, mudança da infância rejeitada à revolta nas trevas. Se pudesses fitar, analisar, transpor no caminho em que avançam as aflições, que talvez nunca enxergaste em derredor, certo que a tua dor ficaria menor. Boa noite. Meus irmãos, então vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, as nossas saudações a todos os nossos companheiros, que possamos nesse instante harmonizar os nossos pensamentos nessa prece que vai ser transmitida, Francisco de Assis, que faz 100 anos, uma homenagem a esse servidor. Senhor, fazei de nós um instrumento da tua paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja desespero, verdade onde haja mentira, luz onde haja trevas, união onde haja discórdias, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. É dando é que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que renascemos para a vida verdadeira. E assim, meus irmãos, com essa preparação e nosso agradecimento por tudo que esse companheiro nos deixou, nos orientou, nós possamos só vibrar para que ele possa estar sempre mais iluminado, possa estar sempre presente todos os sofredores da terra. E assim nós damos por iniciado a nossa reunião. Que assim seja. Nós vamos pedir a Priscila para fazer a leitura para nós. O que é mesmo que eu te passei? Os infortúnios ocultos. Ah, fechou.
Boa noite. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Meus irmãos, os companheiros, algum deve conhecer o nosso companheiro aqui, o Sandro, é agora o presidente da USE. Nós colocamos a cangaia no seu pescoço, né? Então ele agora é o presidente da USE, então ele está bem entrosado com o movimento de unificação e divulgação da doutrina, e quando solicitado aos companheiros para ajudá-los, que nós possamos estar sempre presentes, né? E então, como já estou dizendo aos irmãos, ele é um companheiro trabalhador na doutrina há muito tempo, do movimento de divulgação aí, palestrante, do movimento aí de família, Semana da Família, Semana Regional, tudo ele se faz presente e bem feito, né? Então, nada melhor que ele mesmo se apresentar com o seu trabalho. Fique à vontade, Sandro. Boa noite a todos, aos nossos companheiros espíritas. É com muita satisfação que nós aqui chegamos. E logo que entramos nesta casa, já encontramos com alguns companheiros que trabalharam conosco na mocidade, lá há muito tempo, nas épocas de mocidade, né, Valéria, a Márcia, o Ronaldo e alguns outros que eu vi aqui de passagem. E mais alguns companheiros nossos que serviram como nossos professores quando ingressávamos na doutrina espírita. Tempo se foi, nós continuamos estudando a doutrina espírita, recebemos agora a incumbência através do Valentim, de uma maneira um pouco forçada, mas nós conseguimos, nós aceitamos o desafio, e estamos aí na condição de dirigentes do movimento de unificação, desse órgão de unificação da doutrina espírita. E agora recebendo o convite para conversar com esse grupo a respeito do Evangelho do Cristo, segundo a ótica da doutrina espírita, bem colocada por nós, através da codificação do nosso mestre maior, Allan Kardec. E a incumbência hoje de falarmos sobre os infortúnios ocultos. Nos causou um pouco de dificuldade quando nós preparávamos o texto, a matéria, para trazermos até a reunião, tendo em vista que o texto é muito pequeno, a leitura é muito pequena. Mas buscamos alguns subsídios e fomos então encontrando algumas reflexões acerca dessa matéria, que nos leva imediatamente ao conhecimento da própria caridade, nos traz de volta ao estudo da caridade. Porque afinal de contas, o infortúnio oculto é aquele que nós não enxergamos. São aquelas desgraças, aqueles sofrimentos, aquelas dores que nós não vemos. Mas nós vamos, à medida em que nós vamos aprendendo a doutrina espírita, nós vamos conseguindo descobrir nos meandros da própria vida aqueles infortúnios, aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos. É certo que grandes calamidades realmente causam mais impacto. Nós temos, por exemplo, em 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram alvo de ataque terrorista, lá nos Estados Unidos. Milhares de pessoas morreram, quase 3.000 pessoas desencarnaram, voltaram para o plano espiritual. E em razão daquele problema, todos nós nos mobilizamos. Alguns por medo, por desespero,
pensando até que o terrorismo já estava abarcando todo mundo, alguns se mobilizando no sentido de tentar ajudar, ora materialmente, ora espiritualmente, com as nossas orações. E assim nós nos movimentamos. Outras calamidades, outras catástrofes aconteceram que da mesma forma levaram milhares de pessoas. Temos em 2011, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os deslizamentos de terra que ocorreram na Baixada Fluminense, próximo de Petrópolis, Teresópolis. Muitas pessoas também desencarnaram, outras ficaram desaparecidas, e nós novamente nos mobilizamos. Passamos a movimentar toda a sociedade. Jornais, revistas, nós pobres mortais, nos organizando, fazendo depósitos em contas bancárias, arrecadando mantimentos para enviar àquelas pessoas que estavam vitimadas daqueles deslizamentos. Pouco tempo depois, alguns meses depois, no Japão, a tsunami, aquele terremoto que provocou aquela onda gigantesca que varreu todo o nordeste do Japão, milhares de pessoas, aproximadamente 300 mil pessoas, desencarnaram em razão daquela catástrofe de proporções imensas. E mais uma vez, a população se movimenta. Mais uma vez, nós, imbuídos do sentimento de ajudar, buscamos reunir recursos, sejam eles através de dinheiro, sejam através de alimentos, e enviamos para o Japão, através das instituições, das Forças Armadas, da Cruz Vermelha e tantos outros grupos que se organizavam para auxiliar aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas que sobreviveram àquela revolução natural, digamos assim. Depois, aqui no Brasil, novamente, enchentes que aconteceram em São Luís do Paraitinga, também aconteceu em Santa Catarina, aconteceram várias enchentes nas cidades próximas a nós, aqui em Minas Gerais, e nós nos mobilizando. O que significa dizer que essas catástrofes naturais serviram para nós nos movimentarmos. Movimentamos recursos financeiros, movimentamos os alimentos, movimentamos os nossos corações para auxiliarmos aquelas pessoas. Não estamos aqui para dizer que essas catástrofes são desnecessárias, até porque nós estudamos no Livro dos Espíritos, na questão 737, que essas catástrofes naturais, que abarcam milhares de espíritos em um único momento, servem para nos fazer acordar para o plano espiritual. Servem para nos fazer lembrar de que existe um espírito, um Pai maior, que existem outras coisas melhores para nós nos preocuparmos. Nos lembra de que a vida espiritual é muito mais importante do que a vida material. Nos faz também, em razão dessas revoluções, em razão dessas catástrofes, nos faz despertar em nós os sentimentos de bondade, os sentimentos de solidariedade, que por vezes ficam escondidos, que nós só nos lembramos nesses momentos. E é aí que nós buscamos, então, analisando todo esse contexto, todas essas evoluções ou revoluções, e ficamos a nos perguntar, por que é que nós somente nos acordamos, por que é que nós somente lembramos do nosso semelhante, lembramos do nosso próximo, quando acontecem essas catástrofes? É porque a televisão nos afirma, nos mostra? É porque as pessoas ficam comentando? Será que nós passamos então a ajudar para mostrar para os outros que nós estamos ajudando? Ou será que é simplesmente porque nós vimos muitas pessoas num momento só em sofrimento e aquele sofrimento tão grande nos causou uma comoção? E é nesses momentos em que nós fazemos essas reflexões que buscamos respostas para a nossa própria conduta de somente aguardar os momentos maiores para nós mostrarmos que nós realmente podemos amar, é que nós ficamos buscando, então, entender o nosso próprio interior. E quando Allan Kardec,
através das lições do Evangelho, vem de forma muito clara, embora em poucas palavras, nos mostrar que nós podemos ajudar, que nós podemos nos doar, transmitir aquilo que nós temos de melhor para as pessoas que estão ao nosso lado. E em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina isso. A prática do amor, a prática da caridade. Evangelho esse que é um reflexo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o Mestre maior. E quando nós estudamos, então, os infortúnios ocultos, nós passamos a perceber que muitos dos sofrimentos humanos, muitas das dores que por vezes se encontram ao nosso lado, nós não enxergamos. Nós não conseguimos visualizar as dores, e às vezes são dores até aparentes. São sofrimentos que são possíveis visualizar, mas nós fechamos a nossa visão. Nós preferimos nos desviar dos sofrimentos das outras pessoas para que nós também não soframos. Acaba sendo instintivo, de forma a nos proteger, de forma a nos afastar das dores humanas, das dores mundanas. Então nós nos afastamos e perdemos a oportunidade de encontrar sofrimentos de pessoas que não lamentam, que não reclamam, que não choram, que não gritam, mas que sofrem. E que se encontram ali, com as mesmas dores daqueles que morreram nas catástrofes, ou talvez até maiores. E nós ficamos omissos, nos tornamos omissos, não nos movimentamos para ajudar, porque não comove a sociedade, porque é muito pequeno, é apenas um ou apenas alguns, e nós acabamos, sem perceber, nos desviando dessas dores, desses sofrimentos ocultos. E quando nós preparávamos esse rápido comentário a respeito dessa passagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma entrevista, não sabemos se verídica ou se é apenas uma história, e não nos cabe aqui também interpretar, porque pouco importa, mas nós encontramos uma entrevista, talvez eu tenha até que ler, porque ela é um pouco extensa, mas o repórter, em um dado momento, visitando lá a entrada de um morro, encontrou uma senhora, e conversando com essa senhora, ele passou a lhe fazer algumas perguntas, porque ele foi até esse local, depois de ter recebido informações de que lá se encontrava uma outra senhora que fazia um belo trabalho de distribuição de alimentos, de conversa com as pessoas da comunidade, e ela era considerada a irmã do amor. E, neste momento, o repórter, fazendo esse trabalho na entrada do morro, encontra uma senhora, a dona Rosália, e lhe pergunta: onde a senhora mora? Responde a dona Rosália: moro ali em cima, no morro, em um barraco. E a senhora conhece a irmã do amor? Conheço. Já ouviu falar da irmã do amor? Sim, já ouvi falar muito dela. E como é que a senhora conhece a irmã do amor? Bom, sabe o que é? Quando, há 2 meses atrás, meu marido, que só faz bico, trabalha, não tem emprego fixo, está desempregado, nós temos um pouco de dificuldade, e meu marido estava trabalhando em uma laje, em um barraco lá embaixo, numa construção, e ele caiu. E ao cair, se feriu muito e foi internado aqui no Retiro, ficou muito tempo no Retiro. E o repórter: bom, se o seu marido fazia bicos, estava desempregado, ele não tinha INSS, correto? Correto, ele não tinha INSS. Então vocês passaram dificuldade, não entrava dinheiro. Exatamente. A partir do momento em que ele ficou doente, não entrava dinheiro para nós fazermos as compras, para comprarmos o leite para os nossos filhos. E eu faço aqui meus biquinhos também, faço um crochêzinho aqui, vendo algumas balinhas ali, mas com 5 filhinhos, uma escadinha, é muito difícil cuidar desses meninos. E foi aí que eu conheci a irmã do amor. Porque um dia desses, 2 dias depois que meu marido estava internado, ela chegou na minha casa, bateu na minha porta, eu a recebi, e ela simplesmente disse: boa tarde, sou uma amiga e estou aqui para conversar com vocês. Levei-a para dentro, ela sentou-se,
abraçou meus filhos e logo, contando para o repórter, virou-se ao seu filho: não é mesmo, meu filho? É isso mesmo. Ela me abraçou, pegou meu irmãozinho no colo. Ela falou: então, e nesse momento, conversando conosco, ela dizendo que era nossa amiga, sabia das nossas dificuldades e se dispôs a nos ajudar. Mas e como ela te ajudou? Primeiro, conversando conosco. Depois, ela mostrou que estava na sacola que ela carregava, uma cesta. Quando ela abriu, tinha alguns litros de leite, arroz, feijão, algumas frutas, pães, uma série de alimentos. E ela então nos entregou, deu algumas bolachas, umas balas para os meus filhos, se despediu e foi embora. Outros dias ela voltou, da mesma forma, com a mesma simplicidade, sem roupa de luxo, trazendo do lado a sua filhinha, também sem muito luxo, vestido da mesma maneira, com simplicidade. E por várias vezes ela veio à minha casa. Me trazia o alimento, me trazia o pão, trazia o leite e bolacha para os meus filhinhos. E assim o tempo foi passando e ela foi nos socorrendo. E essa irmã, senhor repórter, por muitas vezes eu a vi entrando em outras casas, fazendo isso com outras pessoas, porque eu conheço muita gente pior do que eu. E ela ajudava. E a senhora sabe onde ela mora? Não, senhor. Eu não sei. Mas eu sei que ela está sempre onde alguém precisa dela. Aqui no morro, ela sempre está presente, sempre ajudando as pessoas que precisam. Sempre que nós precisamos, nós temos a certeza que a Irmã do Amor vem e nos socorre. E qual o nome dela? Sabemos o apelido, porque nós o demos. Sabemos apenas que se chama Maria. Tal qual a mãe de Jesus, nada mais. Não sabemos mais nada dela. Mas o que importa? O que importa é que ela nos ajuda, que ela nos socorre e sempre que nós precisamos, ela aqui está. Essa irmã, a Irmã do Amor, representa para nós a viúva. O que ela fez foi transmitir o óbolo que a viúva, e não sabemos se ela é viúva, mas o que ela fez foi exatamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Dar o óbolo, distribuir o amor, distribuir os alimentos, ajudar as pessoas, sem que as pessoas fossem até ela. Pouco importa quem ela é. Para os moradores daquele morro, ninguém se importava se ela era rica, pobre, se era casada, viúva, se era bem de situação ou não, pouco importa. O que importa é que ela ajudava. E nós encontramos então, ao estudarmos os infortúnios ocultos, esta lição que o mestre Kardec nos passa, no item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos acorda, que nos desperta para o exercício desse amor. Afinal de contas, esses infortúnios estão aí. Quantas pessoas estão nos bairros em que moramos? Ou talvez no bairro vizinho? Quantas pessoas se encontram do outro lado da rua, vizinhos nossos, em desespero, precisando de um socorro, e nós nos furtamos ao dever de auxiliar? São nessas reflexões, são nesses momentos em que nós precisamos nos encontrar. E quando nós falamos desse óbolo, quando nós falamos da ajuda que essa senhora deu, essa Irmã do Amor, transmitiu a essas pessoas daquela comunidade, nós ficamos pensando então na ajuda material, no sustento, no equilíbrio da matéria. Porque essa irmã, assim como nos ensina no Evangelho, através da mensagem do óbolo da viúva, o socorro é material. E nos fixamos então na ideia de que o socorro, a caridade, o exercício do amor, fica circunscrito à esmola, à ajuda física, material, a dar um alimento, a dar o pão, a dar o arroz. Mas nós nos esquecemos que a caridade não é isso. Ou não é só isso, porque isso também é caridade. Quando as pessoas precisam de nós, é nosso dever ajudá-las. Mas nós não temos apenas esse trabalho a ser realizado. Não é apenas a doação material, não é o dinheiro. Não importa se eu tenho 1 milhão e posso distribuir 500, ou se eu tenho 100 reais e dou apenas 10. Isso pouco importa. O que importa é ajudar. Mas acima da ajuda material,
Nós encontramos ainda os sofrimentos ocultos, as dores escondidas no meio das pessoas que nós estamos convivendo e que têm dinheiro, e que têm condições financeiras. Nós encontramos as dores e os sofrimentos em meio às nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os pais, com os amigos. Em todos os lugares que nós vamos, com certeza alguém precisa de nós. Nós é que não estamos olhando para os nossos irmãos com os olhos do coração, do jeito que Jesus nos ensinou a olhar. Nós nos encontramos em casa, às vezes o nosso irmão, ou nosso pai, ou filho, se encontra com algum problema, mas em razão da dificuldade de externar esses problemas, ele se aquieta, se esconde, e nós não o ajudamos, porque nós não percebemos que ele está com dificuldade. E não percebemos porque não queremos olhá-lo com os olhos do coração. E às vezes o filho está com problema, às vezes o irmão está com muito problema. Mas podemos sair dali, daquele meio familiar, logo do lado, com o nosso vizinho, vamos encontrar também outros problemas. Às vezes o nosso vizinho sai mal-humorado, com a cara fechada, e nós, bom, já que ele está nervoso hoje, já que ele não está bem, como nós dizemos, já que ele está com a macaca, eu vou virar para outro canto, porque se eu passar perto dele, nós vamos acabar brigando. Sai para o outro lado, e às vezes o vizinho está mal-humorado porque teve um problema dentro de casa. E às vezes, se encontrasse, conseguiria falar, conseguiria conversar. E desabafando, aliviaria a tensão, aliviaria aquele sofrimento, aquela dor, porque as dores morais são muito maiores e mais difíceis de serem suportadas do que as dores materiais, do que a falta do dinheiro, do que a própria fome. Essas dores que nos arrastam, que nos corroem a alma, são mais difíceis. E é essas dores que nós devemos olhar. São essas dores ocultas, esses infortúnios ocultos, é que nós devemos procurar com os nossos olhos do amor, buscando em cada um daqueles que convivem conosco, que passam pela nossa vida, e às vezes precisando apenas de uma simples palavra, ou de um simples ouvido. Nós perdemos muitas dessas oportunidades. Nós deixamos correr. Saímos ali, perto do nosso vizinho, fomos embora para o trabalho. Chegamos no nosso trabalho, começamos a desenvolver o nosso labor com respeito, com dignidade, com responsabilidade, como nós sempre achamos que o fazemos. Em determinados momentos, alguns dos nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, fazem trabalho errado, ou trabalham com muita má vontade, ou às vezes se dirigem a nós com falta de respeito, com falta de educação, nos ofendem em razão do trabalho, e nós ficamos muito revoltados, saímos dali esbravejando, ou vamos reclamar com o chefe, tentando às vezes até fazer com que o chefe mande aquele colega embora, e não nos preocupamos em analisar as razões daquilo estar acontecendo. É muito provável que em alguns desses momentos em que o nosso colega de trabalho, que não é acostumado a nos ofender, chega e nos ofende, pode ser, e é muito provável que seja, que está com problemas de ordem pessoal, problemas familiares, problemas financeiros, problemas psicológicos, sei lá, problemas que precisam de soluções, mas que ele não as encontra. E não as encontrando, derrama sobre nós a sua ira, o seu nervosismo, o seu desequilíbrio. E se nós estivéssemos equilibrados, poderíamos perceber nas entrelinhas dessas discussões de que ele é mais um necessitado do que um ofensor. E olhando para ele com esses olhos do coração, nós conseguiríamos enxergar o sofrimento oculto, compreendê-lo, aceitar naquele momento, depois voltar, conversar com ele, talvez até em razão dessa atitude de abrirmos o nosso coração, de compreendermos esses momentos em que ele nos ofendeu, pode ser por uma dificuldade qualquer, talvez até dessemos a ele a oportunidade de se abrir conosco, de contar o seu sofrimento, de passar a sua história, de aliviar o seu coração, porque são dores ocultas, estão escondidas, e ele não consegue abrir. E nós temos essas dores. Todos nós
talvez não todos, né? Porque alguns às vezes talvez já estejam num patamar um pouco mais elevado, mas a maioria de nós tem dores ocultas, tem sofrimentos ocultos. Sofrimentos tais que nós não conseguimos, talvez por vergonha, talvez por medo, talvez até por achar que ninguém vai compreender aquilo que nós vamos falar, nós escondemos. Nós engolimos as dores, nós engolimos o sofrimento, isso fica ali, escondido dentro do nosso peito, e nós sofremos. E passamos por alguns dias ou algumas semanas de sofrimento, porque ninguém do outro lado conseguiu enxergar essa dor e esse sofrimento. Fazendo então um exercício inverso, nós podemos entender que não menos verdade é que os outros também sofrem. Aqueles que estão ao nosso lado também sofrem. Se eu tenho as dores ocultas, ele também as tem. E quem sabe se nós, no início desse exercício, buscando ler a alma das pessoas, buscando encontrar os sofrimentos e abrindo o coração para que essas pessoas cheguem até nós e se aliviem, nós consigamos fazer com que cada um de nós, num exercício contínuo e num moto contínuo, consigamos então fazer com que todas as pessoas consigam olhar para o seu semelhante e enxergar nele uma dor. Porque se ao mesmo tempo que eu vejo no meu irmão o sofrimento e o alivio, ele pode também enxergar o meu sofrimento e me aliviar. E é uma troca. Embora nós não façamos a caridade, ou não deveríamos fazer a caridade, né, porque nós sempre cobramos, mas embora nós não devêssemos fazer a caridade buscando retribuição, é fato que tudo o que aqui fazemos, aqui nós recebemos. Todo o amor que dispensamos volta para nós. Isso é a lei de causa e efeito. Nós não vamos fazer o amor, não vamos praticar o amor, a caridade, não vamos buscar esses infortúnios ocultos, buscando essa retribuição. Mas é fato que ela existe. Da mesma forma que retorna para nós todo o ódio que nós destilamos contra os nossos amigos e inimigos, é verdade também que todo o amor que nós distribuímos nos envolve da mesma maneira. Então esses infortúnios que estão lá escondidos, que se encontram presos, enclausulados dentro dos corações das pessoas que não conseguem transmiti-los para nós, é importante que nós os olhemos. É importante que nós passemos a encontrá-los no nosso dia a dia, porque esses momentos em que nós buscamos os sofrimentos alheios, são os momentos que nós mais crescemos. Nós buscamos, e enquanto espíritas nós buscamos, se bem que nós já estamos bem evoluídos, né? Nós os espíritas já estamos um pouco acima, né? Acima do umbral. Bem acima do umbral. Mas é verdade que nós estamos evoluindo. E se nós estamos evoluindo, nós queremos cada vez mais esse desenvolvimento. E essa compreensão, a partir do momento que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, passa a fazer parte de nossa vida. Nós passamos a compreender as nossas responsabilidades. E a partir do momento que nós as compreendemos, é necessário que nós as coloquemos em prática. São consequências. E se nós as colocamos em prática, nós passamos então a distribuir todo esse amor que o Mestre nos ensinou e, consequentemente, viveremos, ainda não vivemos, mas viveremos em um mundo um pouco melhor do que estamos agora, onde todos nós distribuímos o amor. Porque quando nós pegamos essas pessoas, vizinhos, eu disse, os nossos vizinhos, nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, quando nós os ajudamos dessa forma, nós acabamos distribuindo um pouco daquilo que nós temos. E esse trabalho que nós fazemos lá fora, com os nossos familiares, que nós fazemos lá fora com aqueles que estão conosco no trabalho material, nós encontramos também nas casas espíritas. E aí mexe um pouquinho conosco, né? Nós estamos aqui na casa espírita, né? Como é que nós vamos fazer? Mas onde nós estamos encontrando isso? Não vou dizer que aqui tenha isso, mas muitos outros lugares com certeza tem. Pessoas que vêm, e muitos podem estar aqui agora, com essas dorezinhas no coração, com esses pequenos sofrimentos, com as pequenas dificuldades do dia a dia. E não são sofrimentos enormes, não.
Nós não estamos pensando aqui só naqueles grandes sofrimentos, da mesma forma que não queremos considerar apenas as grandes catástrofes. Pequenas dorezinhas, que às vezes para um de nós pode não significar absolutamente nada. É mais uma dor na ponta do dedo que amanhã sarou. Mas para algumas pessoas pode significar um sofrimento muito grande que precisa de uma ajuda, que necessita de um socorro. E às vezes nós estamos aqui na casa espírita, orando, recebendo passe, transmitindo passe, fazendo reuniões, fazendo comentários do Evangelho, e não estamos olhando aqueles que estão sofrendo. Fazemos o atendimento fraterno, e a maioria das casas espíritas de Franca, pelo menos hoje, tem o atendimento fraterno, e nós ficamos ali aguardando que as pessoas cheguem, contem sua história, olha, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu me separei do marido, ou me separei da mulher, e eu preciso de uma ajuda porque eu estou entrando em depressão e eu preciso de orações. Aí nós acordamos. Bom, já que ela está precisando, ou ele está precisando, nós vamos fazer uma reunião, nós vamos levá-lo para a sala de atendimento, nós vamos conversar com ele, nós vamos orientá-lo, e ele provavelmente vai receber ajuda. Depois dele vem o outro que conta que teve um problema com o filho. Aí vem o outro que fala que está com problema financeiro. E vem o outro que fala que está com problema de saúde, que descobriu uma doença incurável, uma doença grave. Nós os pegamos, os levamos para atendimento, fazemos reuniões de atendimento fraterno, fazemos reuniões de desobsessão em determinados casos, isso é necessário, porque as pessoas nos procuraram. Elas vieram até nós, bateram a nossa porta e falaram, pelo amor de Deus, eu estou precisando. E aí o que nós vamos fazer? Pedir pelo amor de Deus, nós vamos socorrer. É o nosso papel na casa espírita. Mas quantos estão precisando e não têm coragem de bater a nossa porta? E quantos têm coragem de entrar aqui? Chegam na nossa casa, chegam nas reuniões, sentam-se em silêncio, participam de 1, 2, 3, 10 reuniões. Nós olhamos, vimos que aquela pessoa está sentada, quietinha, percebemos nela um semblante de sofrimento, mas não temos coragem de chegar até ela. Falei, meu irmão ou minha irmã, precisa de alguma coisa? Alguma coisa que possa fazer por ti? Quantas vezes nós encontramos irmãos que vêm até nós em busca de um socorro? Estão recebendo? Evidente que estão recebendo. Porque a partir do momento que vêm até nós, que participam das reuniões, ainda que não se abram, ainda que não contem para nós, os amigos da luz estão assistindo, estão vendo. E vendo o sofrimento deles, é claro que esses amigos espirituais transmitem os remédios necessários, de acordo com o merecimento de cada um, obviamente, transmitem a ajuda espiritual necessária, e ele por vezes sai aliviado das suas dores, ou ao menos confortado. Mas e nós? O que nós fizemos nesse processo? Os amigos espirituais ajudaram. E nós? Ficamos aqui só sentados de braços cruzados para agora, deixa que os amigos espirituais trabalham. É para isso que serve a casa espírita? É para isso que serve a nossa reunião? Obviamente que não. Nós estamos aqui num aprendizado constante, mas também num exercício constante. E exercitar a caridade é colocar em prática esses ensinamentos que nós aprendemos, nós recebemos no dia a dia. Então, nós devemos sim buscar naqueles que estão à nossa volta os sofrimentos, as pequenas dores. Nós devemos encontrar no nosso irmão, porque nós podemos, conversando com alguém, entender o seu sofrimento, aconselhar, orientar, encaminhar para um outro tipo de atendimento. Se for um processo obsessivo, podemos encaminhá-lo para um trabalho de desobsessão ou um trabalho de fluidoterapia. Fazer os devidos encaminhamentos depois de termos conversado. Às vezes a nossa palavra, uma simples palavra, ajuda, faz com que essa pessoa saia melhor daqui. E às vezes nem a palavra, basta o ouvido. Talvez sentarmos com as pessoas, ouvindo o que elas têm para dizer, e sem forçar. Não vamos querer que ela nos conte tudo a vida dela. Mas se ela conseguir falar conosco e se sentir bem, nós já teremos feito a nossa parte. Nós estaremos buscando e encontrando os infortúnios escondidos, as dores escondidas.
os sofrimentos que se encontram por trás dessas pessoas que se apresentam até nós e por vezes não se mostram, por vezes não deixam transparecer toda a dor que sentem no peito. Essa é a lição maravilhosa do mestre Kardec, quando nos deixou esse pequeno item, o item 4, e nos exemplificou, mostrando o trabalho que aquela senhora fez, e que nós narramos aqui na forma de uma entrevista, que nos ensina, nos mostra que fazer a caridade, ajudar as outras pessoas, não é ficarmos sentados esperando que alguém implore por um socorro, que implorem a nossa ajuda. Não é necessário que nós a humilhemos primeiro. Na verdade, quando nós buscamos os infortúnios, buscamos as dores escondidas dos nossos semelhantes, nós fazemos com que ele receba sem se ofender, sem se humilhar, sem se sentir constrangido. É importante, ao fazermos nosso trabalho de amor, ao levarmos a caridade ensinada por São Paulo, que na verdade nada mais é do que as lições do nosso Mestre amado Jesus, de que para amar não é preciso nós humilharmos ninguém. Para transmitirmos o nosso amor, basta apenas que nós demonstremos esse amor através das nossas atitudes, através dos nossos passos, através da nossa compreensão, perdoando, respeitando, entendendo as mazelas de cada um, as dores e os sofrimentos de cada um e fazendo a nossa parte, ora conversando, ora simplesmente silenciando e ouvindo, ora socorrendo materialmente, ora socorrendo com uma oração, pedindo aos amigos espirituais que socorram os nossos semelhantes. São centenas de possibilidades que nós temos de encontrar e resolver as dores humanas que se encontram escondidas fora do nosso alcance de visão, mas que são possíveis serem encontradas por nós quando nós olhamos com os olhos do coração. Nós temos que sempre lembrar disso, porque amar ao nosso semelhante é entender que Jesus está presente na nossa vida e que nós devemos nos fazer também presentes na vida de todos aqueles que se encontram próximos de nós, ou que se encontram distantes também. É mostrar para cada um de nós que nós podemos desenvolver esse amor. E nós vamos arrematando aqui, porque nosso horário, segundo o Valentim, é até as 15:50, e nós vamos fazendo um arremate bem rapidinho aqui, com a mensagenzinha que nós recebemos, simplesinha, nós recebemos há 2 ou 3 anos atrás, quando falávamos sobre a fraternidade, sobre o amor, e no final do comentário, nós recebemos essa mensagem e conseguimos transcrevê-la. Só que eu não decorei. Porque se por um lado nós podemos falar algumas coisas, aqui tem coisa que eu acabo deixando passar e não consegui decorar ainda. Pobreza de memória e fazer o quê? Nos perdoem, mas nós vamos fazer uma leitura para encerrarmos esse pequeno e rápido comentário acerca dos infortúnios ocultos. É rapidinha também e diz apenas que amar é isso. Amar é viver e compreender a bondade divina a nos abençoar. Amar é olhar nosso irmão, compreender as suas faltas e, mesmo assim, continuar amando. Porque amar é isso. É saber que amando e compreendendo, quando erramos, também seremos compreendidos. Amar é isso. É levantar a quem cai, é socorrer aos que choram, é orar pelos que têm o coração atordoado. Amar é rir, cantar, brincar. É ter o coração transbordando de felicidade quando o irmão acerta. É chorar junto com quem erra e busca as correções necessárias. Amar é alavanca a nos impulsionar ao progresso, fazendo-nos aproximar do Criador. Enfim, amar é sentir Jesus dentro do coração. É saber que Ele nos ama e que seu amor se faz tão grande que nos contagia a mais amar. Muita paz, que Deus nos ilumine e nos abençoe. E obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir. Nós agradecemos o Sandro. Esse é o Sandro. Foi um excelente secretário na nossa administração, por isso ele acredito que será um bom presidente da USE. É uma pessoa muito dedicada e
muito capacitada para o cargo. Nós agradecemos ao Sandro, que ele leve o nosso abraço aos seus companheiros lá do Centro Espírita João Ferreira de Almeida, onde que ele faz parte, muito colabora lá. Então, nossos agradecimentos e levando o nosso abraço aqui do Luz e Amor. Queridos, passando para a segunda parte da nossa reunião, queria convidar os companheiros que se dirigissem rapidamente para a Câmara de Passe, para que possamos transmitir os passes. E nós aqui permanecemos em silêncio no salão, e o Antônio Carlos vai nos auxiliar com a vibração musical. Alô, alô. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz,
pelas crianças, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e deste jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos
lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou, me ensina o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram,
Bom, meus irmãos, chegando ao final de nossa reunião, agradecer a colaboração de todos, pela participação, e aos companheiros da espiritualidade que nos auxiliaram. Um agradecimento a toda a equipe espiritual, que nós possamos sairmos daqui fortalecidos sempre na prática do bem e do amor ao próximo. Que nós possamos observar os ensinamentos que nos foi transmitido pelo nosso companheiro. Que nós possamos, com essa reflexão, caminharmos no sentido da evolução, do nosso caminhar na escada evolutiva. Que essa escala possa alcançar o objetivo da nossa existência nessa presente encarnação. Que nós possamos sempre estar imbuídos do Evangelho de Jesus em nossos corações, colocando sempre em prática.